Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui. Hoje, o nosso foco é o Sistema Único de Saúde, o SUS. Um tema, assim, essencial para quem está se preparando para o concurso de analista técnico de políticas sociais, né? Nossa missão aqui é desvendar um pouco a origem, os princípios e também os desafios atuais do SUS. Ele é, sem dúvida, um pilar da nossa política social, né? E para começar, acho interessante a gente lembrar da Rita Lee lá nos anos 80, cantando Saúde. Lembra? Me cansei de lero-lero, dá licença, mas eu vou sair do sério. Quero mais saúde. Essa música, ela pegou bem o espírito da época, né? Um anseio por mudança que acabou alimentando a reforma sanitária. Mas, antes dessa virada toda, como é que era a saúde no Brasil? Era muito diferente. Nossa, muito diferente. Era um cenário, sabe, bem fragmentado e desigual. Se a gente olha para o começo do século XX, o Estado se preocupava mais com o controle de epidemias, tipo, questões sanitárias mesmo. A assistência médica para a pessoa, para o indivíduo, começou a aparecer, mas de forma muito segmentada, lá em 1923, com a Lei Eloy Chaves. Só que ela criava as caixas de aposentadorias e pensões, as CAPs, só para algumas categorias de trabalhadores, os formais. Ah, então não era para todo mundo. De jeito nenhum. Isso se aprofundou, né, nos anos 60, 70, com o INPS e depois o INAMPS. Essa assistência ligada à Previdência cresceu, ficou mais centralizada, mas acabou consolidando o que a gente chama de modelo médico-assistencial privatista. Era um sistema dual, sabe? Quem tinha carteira assinada, quem contribuía, tinha um certo acesso. Muitas vezes o próprio Estado comprava esse serviço do setor privado para atender essas pessoas. E o resto da população? O resto, bom, a grande maioria ficava meio à margem, dependendo de serviços públicos que eram bem precários ou de caridade mesmo. Isso criava uma desigualdade enorme e, claro, incentivava muito o crescimento do setor privado na saúde. Entendi. E foi justamente contra esse modelo, né, que excluía tanta gente, que surgiu o movimento sanitário, lá pelos anos 80. Esse movimento juntou muita gente diferente, né? Profissionais de saúde, pessoal da academia, entidades importantes como o SEBS, o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, e a Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, e também os movimentos sociais, claro. Qual foi o grande momento desse movimento? O que marcou mesmo? Olha, o ápice, sem dúvida alguma, foi a 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986. Foi um evento histórico. Imagina, mais de 4.000 delegados. Nossa, 4.000 pessoas. Sim, um marco de participação social. E o lema era muito forte: democracia é saúde. Ali, sabe, se consolidou uma visão muito mais ampla da saúde. Não era só a ausência de doença, mas algo ligado às condições de vida, de trabalho, ao ambiente, à educação, enfim, o que a gente chama de determinação social da saúde. E tinha inspiração internacional também, claro, como o NHS britânico, o sistema inglês e a reforma que aconteceu na Itália. E toda essa mobilização, essa conferência histórica, desembocou diretamente na Constituição de 88. Foi isso. Exatamente. A Constituição Federal de 1988 foi o marco legal fundamental. Foi ela que reconheceu pela primeira vez de forma tão clara a saúde como um direito de todos e dever do Estado. Isso foi revolucionário para o Brasil. E mais, criou a Seguridade Social, aquele tripé: saúde, previdência e assistência social. E, claro, determinou a criação do SUS. A regulamentação veio um pouquinho depois, com as leis 880 e 842, lá em 1990. Perfeito. Então, vamos mergulhar nos pilares do SUS, nos seus princípios e diretrizes. A gente sempre ouve falar de universalidade, né? Acesso para todo mundo, igualdade, tratar todos sem discriminação. E integralidade, que é aquele cuidado completo da prevenção até a reabilitação. Mas aí surge uma dúvida. Universalidade e igualdade, na prática, como elas se diferenciam? Parecem meio próximas, não? É uma ótima pergunta porque elas são complementares, mas têm focos distintos. A universalidade é a garantia da porta de entrada, sabe? Todo cidadão brasileiro tem direito ao SUS, ponto. A igualdade vem para dizer: essa porta tem que ser a mesma para todos, sem nenhum tipo de preconceito ou privilégio.
Só que aí, na prática do SUS, percebeu-se que só isso não bastava para reduzir as tremendas desigualdades que a gente tem no Brasil. Foi aí que o conceito de equidade ganhou muita força. Equidade. Como ela entra aí? A equidade é tratar desigualmente os desiguais, na medida das suas desigualdades, para buscar justiça social. É reconhecer que grupos diferentes têm necessidades diferentes. Pensa nas populações indígenas, quilombolas, pessoas em situação de rua, ou mesmo as diferenças entre regiões do país. O sistema precisa olhar para essas especificidades e, muitas vezes, oferecer mais a quem historicamente teve menos ou tem mais necessidades. Então, a equidade vem para, digamos, qualificar a universalidade e a igualdade para torná-las mais efetivas na redução das inequidades. Faz todo sentido. E além desses três, temos outros dois princípios organizativos fundamentais, certo? Exato. A descentralização, que foi uma mudança radical em relação ao modelo anterior, centralizado no INAMPS. A ideia é transferir poder e responsabilidade para estados e principalmente para os municípios, que estão mais perto da população, com uma direção única em cada esfera de governo, claro. E dentro da descentralização tem a regionalização e a hierarquização da rede. E o último princípio? A participação da comunidade, essencial. O SUS prevê a participação da sociedade na gestão do sistema, principalmente através dos conselhos de saúde, que existem nas 3 esferas, e das conferências de saúde, que acontecem periodicamente. É um pilar democrático do sistema. Um desenho muito ambicioso, realmente. E quando o SUS começou a ser implementado, nos anos 90 para cá, quais foram os grandes avanços? O que deu certo? Olha, avanços foram muitos e inegáveis. Houve uma expansão muito grande do acesso, né? Milhões de brasileiros que não tinham acesso a quase nada passaram a ter. A atenção primária à saúde, principalmente com a estratégia Saúde da Família, foi um sucesso reconhecido internacionalmente. O Programa Nacional de Imunizações é outro exemplo fantástico. Campanhas de vacinação, controle de doenças transmissíveis. A própria descentralização, apesar dos desafios, conseguiu levar serviços para muitos lugares. Mas nem tudo foram flores, imagino. Quais foram as principais dificuldades, as tensões que surgiram nesse processo? Ah, sim, muitas. Desde o começo, na verdade. O desafio número 1, talvez, seja o subfinanciamento crônico. O SUS nasceu subfinanciado e essa é uma luta constante por recursos que sejam suficientes para dar conta de tudo que ele se propõe a fazer. O dinheiro nunca é suficiente, né? Exato. E junto com isso, tem uma tensão permanente sobre o papel do setor privado. Ele continua muito presente, atuando de forma complementar, mas às vezes também competindo ou drenando recursos e profissionais do SUS. Regular essa relação é sempre complexo. E mais recentemente, tivemos políticas de austeridade fiscal que impactaram não. Com certeza. A Emenda Constitucional 95, por exemplo, que criou o teto de gastos, pegou pesado no financiamento não só da saúde, mas de todas as áreas sociais. Isso limitou muito a capacidade de investimento e expansão do SUS nos últimos anos, gerando um represamento de demandas e dificuldades ainda maiores. Além da questão do dinheiro e do setor privado, você mencionou os desafios da descentralização. Sendo o Brasil uma federação tão grande e desigual, como esses desafios se manifestam na gestão do SUS? Pois é, a estrutura federativa brasileira traz complexidades adicionais. Eu destacaria 3 tensões principais que persistem. A primeira é essa tensão entre unidade e descentralização. Como é que a gente garante que os princípios e diretrizes do SUS sejam seguidos no país inteiro, garantindo uma certa unidade e equidade nacional, mas ao mesmo tempo respeitando a autonomia dos estados e municípios, que têm realidades muito diferentes? É um equilíbrio difícil. Imagino. E a segunda tensão? É a tensão entre a própria descentralização e as desigualdades. Descentralizar é bom, aproxima a gestão do cidadão, mas se você simplesmente descentraliza, sem fortalecer a capacidade dos municípios, especialmente os menores, os mais pobres, que não têm equipe técnica, não têm recurso... Você pode acabar acentuando as desigualdades que já existem. Exatamente. Como garantir que a descentralização não signifique abandonar os mais fracos à própria sorte? É aí que entram mecanismos de coordenação e pactuação federativa, como a CISIT, a Comissão Intergestores Tripartite, que reúne União, Estados e municípios.
As CIBs, nos estados, as comissões bipartites. Isso, e mais recentemente as CGRs, as Comissões Intergestoras Regionais. Além das normas, como foram as NOBs, as Normas Operacionais Básicas, e depois o Pacto pela Saúde. Tudo isso são tentativas de coordenar, de induzir políticas, de transferir recursos de forma mais equitativa, tentando equilibrar essa tensão. E a terceira tensão que você mencionou? É a tensão entre a regionalização e a descentralização, ou o risco da fragmentação. O SUS precisa funcionar em rede, de forma regionalizada. O paciente da atenção básica precisa ter acesso a exames, a especialistas, a hospitais, que muitas vezes não estão no seu município. Então, é preciso organizar essas redes regionalizadas. Mas como fazer isso sem criar novas barreiras, sem fragmentar ainda mais o sistema, garantindo que o fluxo funcione de verdade entre os diferentes municípios de uma região? É outro nó importante. Realmente é uma arquitetura muito complexa, cheia de desafios. Fazendo um balanço, então, dá para dizer que o SUS foi uma conquista imensa da redemocratização, um projeto de justiça social super ambicioso que mudou a cara da saúde no Brasil. Mas, ao mesmo tempo, ele continua sendo um sistema em construção, né? Um campo de batalha, com disputas constantes por recursos, por modelos de gestão e enfrentando desafios enormes para conseguir ser, de fato, universal e equânime na prática para todo mundo. É isso. É uma ótima síntese. O SUS é, sem dúvida, uma das maiores políticas sociais do mundo, com avanços notáveis, mas também com limites e em constante disputa. É um processo. E para a gente fechar, deixo uma provocação para quem está nos ouvindo, especialmente os futuros analistas técnicos de políticas sociais. Considerando toda essa complexidade da nossa federação, as imensas desigualdades regionais, as diferentes visões e projetos políticos para a saúde, como a gente pode garantir que a gestão do SUS, lá na ponta, no dia a dia do serviço, consiga efetivamente reduzir as desigualdades? Como fazer para que o direito universal à saúde se torne uma realidade concreta para cada brasileiro e brasileira, independentemente de onde viva ou de sua condição social? É a pergunta de milhões, talvez. Olá, vamos direto ao ponto hoje. Financiamento do SUS. A gente recebeu bastante material aqui, né? Análises da estrutura de gastos, essa relação público-privado que sempre dá o que falar. E até um caso internacional bem impactante, que toca nessa questão da mercantilização da saúde. Exato. Então a ideia é a gente fazer uma análise aprofundada mesmo, sabe? Entender as tensões políticas, os nós econômicos que sustentam ou não o SUS. Isso. Desvendar como o dinheiro circula, onde aperta o calo, né? E quais são os interesses em jogo nesse sistema que, vamos combinar, é fundamental para a Seguridade Social no Brasil. Beleza, então vamos começar pela base, pela estrutura. O SUS está na Seguridade Social e o financiamento deveria ser dividido, né? União, estados, municípios. Teve a emenda 29, por exemplo, que tentou garantir um piso de gastos. Foi um marco importante para tentar fixar alguma coisa. Mas pelo que a gente vê nos materiais, a realidade é meio diferente, né? Parece que falta dinheiro cronicamente. O histórico é esse mesmo, de subfinanciamento. E olha, isso piorou bastante com medidas como a emenda 95, o famoso teto de gastos. Ah, o teto. Sim. Ele basicamente congelou o investimento federal por um tempão. Foi uma escolha política, né? Que acabou freando a prioridade que a saúde deveria ter. E tem a questão dos impostos também que o material menciona. A base ser muito em cima do consumo. Exato. Isso torna a nossa tributação regressiva. Quer dizer, quem ganha menos acaba pagando proporcionalmente mais imposto. Isso afeta diretamente a justiça do financiamento da saúde, sabe? Pesa mais no bolso do mais pobre. Entendi. E esse cenário de pouco dinheiro, ele acaba, digamos, empurrando mais para o setor privado. A lei fala que o privado é só complementar. Na teoria seria complementar. Mas o que a gente observa, e os documentos mostram isso bem, é uma dependência grande do setor privado. Dependência como? De várias formas. Muitas vezes, o próprio Estado subsidia o privado, seja com isenção fiscal para quem tem plano de saúde, seja contratando serviços privados. Ah, entendi. Também um paradoxo. Totalmente. O SUS cuida da maioria esmagadora da população, faz as ações coletivas importantíssimas, tipo vacina, vigilância sanitária, Certo. enquanto o setor privado, que cobre ali uns 25% da população, talvez um pouco mais, acaba absorvendo uma parte bem grande do bolo total de gastos em saúde.
é desproporcional. E aí entram também as organizações sociais, né? As OS. Sim, as OS são um exemplo dessa expansão privada na gestão de serviços públicos e tem também a financiarização ganhando força, né? A lógica do mercado financeiro entrando pesado na saúde, inclusive com o capital internacional. Essa tensão toda, né? Saúde como direito versus saúde como negócio. Isso não é só aqui no Brasil. O material trouxe aquele caso dos Estados Unidos, Luigi Mangione, Ah, sim. um caso bem extremo. Acusado de matar o CEO de uma seguradora gigante, a United Healthcare. E o mais doido é que ele virou tipo um símbolo para algumas pessoas. É chocante, claro, mas a repercussão disso é muito sintomática, né? Reflete uma revolta acumulada contra um sistema de saúde, o americano no caso, que muita gente percebe como cruel, focado no lucro, negando cobertura. Mesmo sendo um crime gravíssimo, sim. Independentemente do julgamento do ato em si, a forma como a história repercutiu dialoga muito com esse debate global sobre os riscos de mercantilizar a saúde. Faz sentido. Mostra o que pode acontecer quando a saúde vira só mais um produto, né? É quase um alerta quando a gente compara esses modelos muito privatizados com os sistemas universais como o nosso SUS, apesar de todos os problemas que a gente está discutindo aqui. Deixa claro que saúde é um campo de batalha político e econômico pesado, né? Sem dúvida alguma. É disputa pura. Mas voltando para o nosso SUS, apesar desses perrengues todos de financiamento, de pressão do mercado, os materiais também apontam avanços nesses mais de 35 anos, certo? Ah, com certeza, não dá para negar. A própria vinculação de recursos que a gente mencionou, a Emenda 29 e outras regras depois, trouxeram mais estabilidade para o orçamento. Pelo menos um mínimo garantido ali na lei, né? E a descentralização dá mais poder e responsabilidade para estados e municípios. Foi fundamental. A descentralização e a expansão da atenção básica com a Estratégia Saúde da Família são conquistas enormes. E o PNI, o Programa Nacional de Imunizações, é referência mundial. Verdade, o PNI é um orgulho. Mas os desafios continuam gritando, né? O material lista alguns bem sérios. Continuam e são grandes. O principal, que a gente já falou, é a falta de dinheiro mesmo. O subfinanciamento crônico ainda é o fantasma que assombra o SUS. E as desigualdades dentro do Brasil, porque uma coisa é o SUS em São Paulo, outra é no interior do Amazonas, imagino. Exatamente. As desigualdades regionais são brutais, tanto no acesso aos serviços quanto no próprio financiamento que chega em cada lugar. Mesmo com a descentralização, a disparidade é imensa. Falta mais dinheiro da União, então. Historicamente, sim. A União poderia e deveria colocar mais recursos, dar uma prioridade fiscal maior para o SUS. E tem outro problema que tem crescido, que é a questão das emendas parlamentares individuais. Aquelas que cada deputado ou senador manda para sua base. Isso. Muitas vezes, esse dinheiro chega picado, sem seguir um planejamento sanitário, sabe? Atende mais a um critério político local do que a necessidade real da rede de saúde. Isso acaba desorganizando o sistema. Nossa, quanta coisa. Fica muito claro que discutir o dinheiro do SUS não é só fazer conta, né? De jeito nenhum. É discutir que tipo de sociedade a gente quer. É sobre escolhas políticas o tempo todo. É essa briga constante entre ver a saúde como um direito de todos ou como uma mercadoria para quem pode pagar. Exato. E toda essa teia de interesses, de pressões, de desafios fiscais e, ao mesmo tempo, a urgência de garantir o direito à saúde para todo mundo. Uhum. Isso nos leva a uma reflexão final, né? Especialmente para quem está estudando para ser analista técnico de políticas sociais, quem vai estar ali na linha de frente. Sim, uma provocação importante, pensando em toda essa complexidade. Interesses econômicos fortes, as pressões políticas que a gente sabe que existem, os limites do orçamento e a obrigação de garantir o direito universal. Como é que esses futuros analistas podem agir? Como atuar de forma estratégica para fortalecer um financiamento que seja justo, que seja sustentável para o SUS? E como navegar nesse meio de campo, né? Entre a técnica necessária e a arena política que é inevitável. Exatamente. Como equilibrar esses pratos? Uma pergunta fundamental mesmo para pensar. E com essa reflexão, a gente encerra essa nossa análise de hoje.